Conceição Teodoro e hoje eu trago para vocês o 7º episódio dessa obra que eu me propus a ler e transmitir para vocês como é o propósito da editora Zahar sobre este livro aqui. Elas não sabem o que dizem, Virginia Woolf, As Mulheres e a Psicanálise de Maud Manoni. Então, hoje nós vamos falar eu vou falar para vocês sobre um capítulo cujo título é A Mulher Existe? Bom, segundo Virginia Woolf, é o homem que detém ou autoriza o acesso à escrita. Em protesto contra o pai, Virginia não se permite escrever a partir de um lugar de mulher por medo de ser desaprovada por ele. Ela precisa da sua estima e confessa que só depois de sua morte, em 1904, ousará verdadeiramente lançar-se à escrita e distinguir-se do pai escritor. As palavras lhe darão a possibilidade de lutar contra uma vivência de despedaçamento e conquistar um espaço de independência, de liberdade e de autoestima. Então, é na obra de ficção que Virginia Woolf pôde autorizar-se a avançar por trás das aparências e aproximar-se de uma verdade do inconsciente, sem com isso deixar-se superar pela torrente das palavras. Se, no seu jornal, a escrita é retida, a fantasia assume todos os seus direitos no romance. A lei de escrever bem a detém na sua produção artística. Porque, na verdade, se diria da mulher bem-sucedida que a sua ação ou a sua obra são dignas das de um homem. Dilacerada entre repressão e desvelamento de uma verdade do estar no mundo da mulher, Virginia, mulher em escrita, nas palavras de From Monte, se sentiu no direito de existir. A mulher existe? Lacan responde negativamente à pergunta e declara guerra à fantasia da unitude, cujo suporte seria a mulher. Ou seja, a ideia de que, ao comungar no amor com o outro, o homem e a mulher seriam apenas um. A mulher, nos textos de Freud, está ligada ora à maternidade, ora à morte. A mãe é aquela que transmite ao filho a noção do inventável laço da morte com a vida. Verdade que os poetas comprovam e que se encontra em Shakespeare. És devedor de uma morte à natureza. A crise pessoal que atravessa em 1897 leva-o a abandonar a crença na realidade e das fantasias de sedução. Introduz uma distinção entre realidade psíquica e realidade externa. Freud renuncia à teoria do trauma, uma das peças mestras da sua concepção da etiologia da histeria. Em A Interpretação dos Sonhos, que escreve depois da morte de seu pai, Freud tenta explicar o funcionamento da máquina desejante. O sonho é descrito como uma charada. As imagens remetem a palavras. Freud, atento aos jogos de palavras, lapsos ou xistes, mostra que a condensação e o deslocamento incidem sobre elementos verbais. Assim, nas palavras de Freud, citado por Manoni, o seguinte axioma se impõe: um mesmo fato de pensamento permanece idêntico a si mesmo, quer o sujeito o reconheça ou não como consciente. Em ruptura com seus mestres Charcot e Breuer, Freud renuncia a aprender o segredo da fala, deixa ao sintoma a possibilidade de falar. Reconhece um saber que fala sozinho, o saber da histérica. É o sintoma que ele pôs em situação de poder falar a partir de um campo transferencial, como antes dele certos grandes escritores já tinham conseguido fazer na sua criação. E o mérito de Freud é ter reconhecido a transferência tanto no silêncio quanto na recusa. Segundo Freud, o analista, ao contrário do hipnotizador, deve abandonar toda posição de poder,
Entretanto, as adolescentes o punham em dificuldade quando ele falava com elas a partir de um lugar de autoridade. Em um caso de homossexualidade feminina, Freud, exatamente como Dora, não percebe que tem diante de si uma adolescente que levanta a questão da feminilidade através das outras mulheres. Essa jovem, como todas as meninas, sonhou num primeiro tempo ter um filho de seu pai. Num segundo tempo, desenvolveu uma homossexualidade reacional sobre o fundo de uma identificação com o pai. Seu ressentimento em relação a este é patente. Entretanto, as interpretações de Freud não deixam lugar para o jogo identificatório nem para a maneira com que a jovem faz do pai a testemunha privilegiada da sua homossexualidade, até na sua tentativa de suicídio, em que aparece o desejo de ter um filho de seu pai. Aliás, é no momento em que nada mais pode ser dito entre filha e pai que este a manda para Freud. Assim, a moça entra em tratamento num contexto em que todos os adultos parecem cúmplices. Na verdade, pedem-lhe que se torne heterossexual. Mas o drama existencial que ela tenta fazer ser ouvido não é levado em conta. A posição do próprio Freud a respeito do complexo de Édipo permanece convencional. Apesar de tudo, os rapazes amarão as moças e vice-versa. É o que transparece nas suas interpretações. Então, a relação de Freud com a mulher é marcada pelo temor à sedução, da qual ele se defende, e a morte, figura do destino que assume os traços da mãe. Nas suas observações sobre o amor de transferência, explica o tríplice combate que um analista deve travar se quiser ficar dono da situação. O amor de transferência é concebido como resistência. A paciente procura iludir o analista a fim de escapar à análise. Sente-se o furor contido de Freud, acompanhado de um sentimento de rejeição e até de desprezo na sua descrição da ofensa feita ao homem. Para uma certa categoria de mulheres, essa tentativa de utilizar a transferência amorosa sem satisfazê-la durante o trabalho analítico deve resultar em fracasso. Freud está à procura do que falta à mulher, observando, aliás, que a tensão sexual dessa deve ser mantida em nível relativamente baixo, o que, comenta ele, é admiravelmente alcançado pelos educadores da mulher. O destino feminino se situaria, assim, entre o déficit de excitação e a superexcitação. Se ela não pode encontrar no homem um sedutor, só lhe resta identificar-se com ele, seduzindo outra mulher. Eventualidade que Freud não entendeu nos seus tratamentos de adolescentes. As mulheres podem amar? É a pergunta feita por Freud, que dá a entender que é principalmente a si mesma que a mulher ama. Seu primeiro objeto de amor foi sua mãe. Somente trabalhando o luto desta é que o desvio deste amor para o pai e depois para o homem amado torna-se possível. O primeiro amor, a mãe, sempre deixa uma cicatriz indelével, constituindo o leito dos amores impossíveis. O que quer a mulher? Essa pergunta nunca deixou de perseguir Freud. No início ele sabia. Elas desejam o que lhes falta, o pênis. É o que será chamado penisneid, inveja do pênis. Mas em 1923, Freud não sabe mais. Para Lacan, a mulher não existe e não há relação sexual. Baseando-se no mito de Totem e Tabu, Lacan declara que os homens estão sujeitos ao universal. Todos os homens estão sujeitos à castração. E existe pelo menos um que não foi sujeito a ela, o pai tirânico da horda primitiva, que possuía todas as mulheres. Pai morto por seus filhos, que em seguida promulgaram para si mesmos e para os outros a lei da interdição do incesto. Para Lacan, o universal se baseia num real que seria uma exceção a ele.
As mulheres, ao contrário dos homens, não estão inteiramente sujeitas à castração e à lei. Falta na origem, como aconteceu com os homens, ou pelo menos uma que teria escapado a ela. Assim, a mulher não existe toda a título de uma universalidade. Se para Freud falta algo à mulher, para Lacan um gozo suplementar lhe é aberto. A feminilidade, segundo ele, não é recalcável a não ser que passe pela via da mascarada. Só se pode interrogar a feminilidade a partir do lugar de um não saber. Aconteceu-me dizer, declara Lacan, imitando Picasso, eu não procuro, acho. No ponto em que estou, eu não acho enquanto procuro. Ou seja, eu ando em círculos. Mulher é a verdade, assim como sua irmã contrária, a enganadora arte.